A verdade oculta dos feiticeiros antigos que o mundo teme revelar. Quem foram os feiticeiros esquecidos do passado? Imagine um tempo em que a magia não era apenas conto de fadas, mas uma força real, pulsante, dominada por figuras misteriosas, que moldaram o destino da humanidade. Os feiticeiros antigos, magos, alquimistas e místicos, não eram apenas personagens de lendas. Eles existiram, espalhados por civilizações como o Egito, a Babilônia e a Índia, carregando segredos que até hoje desafiam nossa compreensão. Quem eram essas almas enigmáticas que caminhavam entre o visível e o invisível? No Egito Antigo, os sacerdotes não se limitavam a orações. Eles manipulavam a realidade com rituais poderosos, entoando palavras sagradas e desenhando símbolos que pareciam vivos. Já na Babilônia, os magos caldeus eram os conselheiros dos reis, mestres da astrologia e da energia cósmica, capazes de prever guerras e guiar nações. Na Índia, os textos védicos falam dos siddhis, seres extraordinários que transcendiam o corpo físico, levitavam, enxergavam o futuro e curavam apenas com a força da mente. Essas não são histórias inventadas, são ecos de um passado que a história oficial insiste em esconder. Mas por que esses feiticeiros foram apagados dos livros? Por que suas artes foram demonizadas e seus nomes reduzidos a mitos? A resposta pode estar no que eles sabiam, um conhecimento profundo sobre a consciência humana e a energia que rege o universo. Eles não apenas entendiam essas forças, eles as controlavam. Isso os tornava perigosos para quem queria poder absoluto. Governantes e instituições temiam que esse saber caísse nas mãos do povo. Então o silêncio foi imposto, e os vestígios de sua existência foram queimados ou trancados em bibliotecas secretas. Ainda assim, fragmentos resistem. Textos antigos, tradições ocultas e até ruínas sussurram sobre esses magos perdidos. O que eles descobriram que era tão ameaçador? Será que dominavam chaves para despertar algo dentro de nós que ainda dorme? Mergulhe comigo nessa jornada fascinante e descubra como esses feiticeiros antigos podem nos ensinar a enxergar além do que nos foi permitido saber. A verdade está aí, esperando por quem ousa buscá-la. Os segredos mágicos que os antigos manuscritos guardam até hoje. O que escondem os textos proibidos dos feiticeiros? Você já parou para pensar no que os magos do passado sabiam e que nós esquecemos? Ao longo dos séculos, feiticeiros, alquimistas e místicos escreveram manuscritos que são verdadeiros tesouros de sabedoria, cheios de rituais, símbolos poderosos e chaves para entender a conexão entre nossa mente e o universo. Mas por que esses textos foram escondidos, queimados ou trancados em lugares que poucos podem alcançar? A resposta pode mudar tudo o que você acredita sobre a realidade. Pense no papiro mágico grego, um documento fascinante do Egito helenístico. Ele não é só papel velho. Está repleto de encantamentos e fórmulas que prometiam alterar o curso das coisas. Ou o livro de Abramelin, o mago, um grimório medieval que não brinca em serviço. Ele guia o leitor por um caminho intenso, até o contato com entidades espirituais superiores. E o que dizer do Picatrix? Esse tratado árabe antigo mistura astrologia e magia, ensinando como captar a energia das estrelas para transformar a vida. Esses não são contos de fantasia, são mapas deixados por quem sabia mais do que nós. Mas, aí vem a pergunta, por que esses manuscritos viraram alvos? A igreja e os poderosos da época tinham medo de que um conhecimento tão profundo caísse nas mãos de qualquer um. Imagine se todo mundo soubesse canalizar forças cósmicas ou despertar o poder da própria mente, as instituições perderiam o controle. Por isso, muitos desses textos foram destruídos ou guardados em segredo, como nas profundezas do Vaticano ou nos achados de Nag Hammadi. Só os mais curiosos e corajosos continuaram buscando. E o melhor, esses segredos não sumiram de vez. Ordens esotéricas, guardiãs do oculto, passaram esse legado adiante, escondendo-o em códigos e mensagens sutis. O que mais está nesses livros esperando para ser descoberto? Será que eles guardam pistas sobre quem realmente somos ou sobre o que o universo quer nos ensinar?
Vamos explorar juntos esses mistérios e ver até onde eles nos levam. A verdade está mais perto do que você imagina. Os rituais proibidos que abalaram as bases do poder mundial. Por que esses rituais ocultos eram tão ameaçadores? Desde os tempos mais remotos, a humanidade foi palco de rituais que pareciam rasgar o véu entre o visível e o invisível. Feiticeiros, magos e iniciados desafiavam as leis da existência, com cerimônias que prometiam conexão com o divino, transformação profunda e até imortalidade. Mas alguns desses rituais eram tão poderosos que colocaram em xeque os alicerces da ordem mundial, e isso os tornou alvos de uma perseguição feroz. O que havia neles de tão revolucionário? Na antiga Mesopotâmia, os sacerdotes sumérios se reuniam sob o céu estrelado, entoando cânticos para invocar os Anunnaki, seres misteriosos que, segundo as lendas, entregaram à humanidade segredos de outro mundo. No Egito, dentro das pirâmides, iniciados mergulhavam em rituais de viagem astral, renascendo espiritualmente em estados de consciência que poucos conseguiam imaginar. Já na Idade Média, alquimistas europeus arriscavam tudo em busca da pedra filosofal, um artefato lendário que, diziam, poderia garantir vida eterna e sabedoria sem limites. Esses não eram apenas atos místicos, eram portas para algo maior. O verdadeiro perigo, porém, não estava só no poder espiritual dessas práticas, estava na liberdade que elas ofereciam. Esses rituais gritavam uma verdade incômoda. O ser humano não precisava de reis, igrejas ou governantes para encontrar o sagrado ou moldar seu destino. Era um conhecimento que empoderava, que tirava das mãos dos poderosos o monopólio sobre a alma e a realidade. Por isso foram caçados, banidos e envoltos em sombras. Quem controlava o mundo não podia permitir que todos soubessem disso. Mas será que esses segredos morreram? Vestígios ainda ecoam em ordens esotéricas e tradições ocultas, sussurrando que o passado não está tão distante. E se esses rituais ainda forem praticados, escondidos nos bastidores, por aqueles que realmente movem os fios do poder? Vamos explorar juntos essas práticas que desafiaram eras e imaginar o que elas podem revelar sobre nosso potencial adormecido. A história não acabou. Ela está esperando por quem ousa desvendá-la. O silêncio dos sábios, a verdade por trás da caça às bruxas. Imagine um tempo em que o conhecimento era perigoso. Não o saber comum, mas aquele guardado em segredos sussurrados, em ervas colhidas sob a lua cheia, em símbolos traçados na areia. Durante séculos, feiticeiros, curandeiros e sábios foram caçados como animais acusados de bruxaria e condenados às chamas. A história nos conta que era medo e superstição. Mas será que havia algo mais? Por trás das fogueiras e das torturas, um plano sombrio se desenhava. Apagar da existência um saber ancestral que ousava desafiar reis, igrejas e tronos. A Inquisição, com suas sombras longas e frias, marcou um dos capítulos mais brutais da humanidade. Mulheres que dominavam a arte da cura, misturando plantas e intenções, eram arrastadas para a praça pública chamadas de bruxas. Homens que olhavam para as estrelas ou buscavam a pedra filosofal eram taxados de hereges, seus livros queimados junto com seus corpos. Esses conhecedores do oculto carregavam chaves para mistérios profundos, como manipular energias, despertar a mente e se conectar ao invisível. Um poder que, nas mãos do povo, poderia derrubar as correntes da ignorância e da obediência cega. O que realmente assustava os inquisidores não eram os feitiços ou poções, mas a liberdade que esse conhecimento trazia. Uma pessoa desperta, que entende o universo e o seu lugar nele, não se curva facilmente. A caça às bruxas não foi só um massacre de corpos, mas uma guerra contra a alma humana, uma tentativa de sufocar verdades que podiam iluminar o mundo. E ainda assim as chamas não venceram. Sementes daquele saber sobreviveram, escondidas em lendas, em rituais esquecidos, esperando o momento de brotar. Hoje, algo está mudando. Mais e mais pessoas voltam os olhos para a espiritualidade, para a magia, para o autoconhecimento. Será coincidência ou um eco daquele despertar silenciado?
A história da caça às bruxas nos lembra: o verdadeiro poder nunca desaparece, apenas espera. E você, já sentiu esse chamado? Está pronto para descobrir o que foi escondido por tanto tempo? Os Guardiões Invisíveis, Sociedades Secretas e os Segredos do Oculto. Quando as fogueiras da Inquisição ardiam e o mundo parecia decidido a apagar os feiticeiros da existência, algo inesperado aconteceu. Eles não sumiram, apenas se esconderam. Nas sombras, longe dos olhos curiosos e das mãos cruéis, nasceram as sociedades secretas, irmandades enigmáticas que se tornaram os últimos refúgios do conhecimento proibido. Esses grupos misteriosos não só salvaram a magia, a alquimia e os mistérios da alma, mas os passaram adiante como um tesouro guardado para poucos. Quem são esses guardiões silenciosos que atravessaram séculos carregando verdades que o mundo tentou esquecer? Pense na Ordem dos Rosa-Cruzes, um círculo de iniciados que misturava ciência e espiritualidade com os segredos da alquimia. Dizem que eles buscavam a luz da sabedoria em um tempo de trevas. Ou na maçonaria, que começou com pedreiros e construtores, mas logo abraçou símbolos e rituais que ecoam os templos do Egito Antigo. E o que dizer da Ordem Hermética da Aurora Dourada? No século XIX, esses estudiosos mergulhavam na cabala, na astrologia e em magias que prometiam abrir portas para além do que a mente comum pode enxergar. Cada sociedade tinha seus códigos, seus juramentos, seus altares e uma missão: proteger o que restava do oculto. Mas o alcance deles vai além da preservação. Há quem diga que essas irmandades mexeram os fios da história, sussurrando nos ouvidos de reis, cientistas e revolucionários. Será que ainda hoje, nos corredores do poder, há mãos invisíveis guiadas por esse saber ancestral? E aqui vem a pergunta que não quer calar. Eles guardam esses segredos para salvar a humanidade ou para controlá-la? O que acontece atrás das portas trancadas, nas reuniões à luz de velas, onde só os escolhidos entram? Olhar para essas sociedades é como espiar um abismo, fascinante e inquietante. Elas nos lembram que o conhecimento verdadeiro nunca morre, mas também nos fazem pensar: até que ponto estamos prontos para descobrir o que elas escondem? E você, já sentiu o peso desses mistérios te chamando? O segredo perdido, magia, energia e o poder de moldar a realidade. Imagine um tempo em que os feiticeiros caminhavam entre nós, mestres de um saber tão profundo que desafiava a própria lógica. Eles entendiam que o universo não era apenas um amontoado de matéria, mas um tecido vivo, pulsante, feito de vibrações e frequências. Para esses anciãos, a mente humana não era só um observador passivo, era uma força capaz de dobrar a realidade. Esse conhecimento, porém, foi silenciado, ridicularizado, jogado nas sombras das superstições. Mas, e se tudo o que chamamos de mito for, na verdade, uma verdade esquecida? Hoje, a ciência dá sinais de que os magos estavam certos. A física quântica revela coisas que arrepiam. A consciência pode interferir na matéria, a intenção consegue mexer com partículas minúsculas, e o universo parece um imenso campo interligado, como uma teia de energia e informação. O que os antigos chamavam de magia talvez fosse apenas um jeito de nomear algo que agora começamos a medir: a manipulação das forças invisíveis que nos cercam. Nas tradições secretas, eles usavam rituais, palavras carregadas de poder e símbolos que pareciam dançar com o cosmos. Não era só crença cega, era uma tecnologia da alma. Hoje, estudos sobre campos eletromagnéticos e ressonância sugerem que esses métodos tinham fundamento. Será que estamos, aos poucos, desenterrando o que foi enterrado por milênios? E se for assim, o que isso significa para nós? Pense nisso. O poder de mudar o mundo pode não estar nas mãos de líderes ou instituições, mas escondido dentro de você. Se cada um de nós despertasse para essa força adormecida, o que poderia acontecer? A realidade, como a conhecemos, poderia se transformar diante dos nossos olhos. Esse é o convite. Olhar além do véu, reacender o fogo do conhecimento perdido e descobrir que, talvez,
Sejamos todos magos esperando para acordar. Você já sentiu esse chamado? A volta dos magos, o renascimento da magia nos dias de hoje. Você já sentiu que algo mágico está no ar? Nos últimos anos, algo extraordinário vem acontecendo. Mais e mais pessoas estão se reconectando com os segredos dos antigos feiticeiros. Alquimia, rituais sagrados, astrologia, manipulação de energias, esses temas que antes pareciam coisa de contos fantásticos estão ganhando vida novamente. É como se a humanidade estivesse acordando de um longo sono espiritual. Mas que justo agora, a resposta pode estar mais perto do que você imagina. A internet abriu as portas de um mundo que, por séculos, ficou trancado em sociedades secretas e manuscritos empoeirados. Livros proibidos, que antes só eram sussurrados, entre iniciados, hoje estão a um clique de distância. Comunidades de buscadores estão brotando em todos os cantos, unindo almas curiosas que querem enxergar além das cortinas da ilusão. É um movimento silencioso, mas poderoso, um chamado para redescobrir o que foi escondido. E tem mais. O vazio deixado por sistemas tradicionais está empurrando as pessoas para outro caminho. Governos, religiões e regras que não respondem mais às nossas perguntas estão perdendo força. Em vez de aceitar o vazio, muitos estão mergulhando na sabedoria dos ancestrais, buscando um poder que não vem de fora, mas de dentro. Quanto mais gente desperta para essa verdade, mais fraco fica o controle de quem quer nos manter no escuro. Será que estamos vendo o amanhecer de uma nova era? Uma era onde o oculto não será mais temido, mas abraçado como parte de quem somos? Os feiticeiros nunca sumiram de verdade. Talvez eles só estivessem esperando o momento perfeito para voltar. E esse momento pode ser agora. O que você acha? Está pronto para fazer parte dessa transformação? Gostou dessa viagem? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Compartilhe com quem também sente esse chamado e conte nos comentários o que você acha desse despertar.